Olá, amigos do canal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem e prontos para falar de NFL. Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Também me siga nas redes sociais, @DavisChiodini, tanto no Instagram quanto no Twitter e agora no Threads, né? Me siga por lá também para maior conteúdo e interação. Voltando de férias, tirei uma semaninha de férias, deu aí quase 10 dias. Muito obrigado à Bahia, né? Povo maravilhoso, fui muito bem recebido lá na região de Porto Seguro, Trancoso, Arraial da Ajuda. Sempre um prazer estar na Bahia, um dos povos mais receptivos que eu conheço. Então, meu grande beijo para todos os baianos e vamos, que agora a gente só para depois do draft. Talvez ali uma semaninha depois do Super Bowl, alguma coisa assim, mas aqui agora nós vamos em diante, vamos em frente. O conteúdo vai começar a esquentar, agosto a gente já tem a pré-temporada, os jogos de pré-temporada, né? E semana que vem já tem alguns times iniciando os seus camps, principalmente os calouros se apresentando em alguns times, mas isso é assunto mais pra frente. O ritmo a partir de agosto aumenta de verdade aqui, com o clube de membros chegando e muita coisa interessante. Até lá, vamos aos vídeos. Né? Vamos lá, e hoje eu resolvi separar uma pergunta que cada time da AFC precisa responder na temporada e ainda nessa semana uma pergunta que cada time da NFC precisa responder na temporada. Vamos começar, eu fui por ordem alfabética, né, do nome da cidade, do primeiro nome do time. Então vamos começar com o Baltimore Ravens. A pergunta é, o problema era mesmo o sistema? Lamar Jackson não vinha conseguindo produzir como produziu no seu ano de MVP, o time dar o salto ofensivo por conta do sistema do Greg Roman e principalmente das peças que eram disponíveis? Essa é a pergunta que tem que ser respondida esse ano. O time tem Odell Beckham Jr., draftou o Zay Flowers, trouxe o Todd Monken para ser o coordenador ofensivo. Então, é isso mesmo? Era o sistema o problema do Baltimore Ravens? Essa é a resposta que o Baltimore Ravens vai ter que dar durante a temporada. O Lamar Jackson ganhou um grande contrato, né, o maior contrato da liga, e então agora essa é a pergunta que não quer calar. Para dar o próximo passo, o que faltava era melhorar o sistema e as armas? Ou não, ainda falta alguma coisa? Ou é na conta do Lamar Jackson mesmo, né? Então vamos ver essa resposta durante 2023. Passando para o Buffalo Bills. Buffalo Bills, a ferida cicatrizou? A ferida que eu me refiro é a derrota para o Cincinnati Bengals nos playoffs. Mas essa ferida, ela é uma escara que vem de outros playoffs. Aquela derrota dolorida para o Kansas City Chiefs, quando o time esteve a 14 segundos de vencer o jogo, mas o Patrick Mahomes conseguiu levar o time à posição de field goal e depois venceu na prorrogação, sem o Josh Allen poder pegar na bola. Então o time totalmente dominado contra o Cincinnati Bengals em casa no último playoff. Um time que se esperava muito que pelo menos a final de conferência chegasse. Aí veio essa discussão, o Stephon Diggs não se apresentou no primeiro dia dos camps, dos workouts obrigatórios e tudo mais. O time deu uma envelhecida. Será que essa ferida cicatrizou? Esse time está pronto para dar o próximo passo? O meu grande X com o Buffalo Bills desse ano é isso. É um time de playoffs, é um time que para mim vai estar lá, mas está pronto porque o tempo está passando, né? E os jogadores vão envelhecendo, a janela vai se fechando e a coisa vai complicando. Cincinnati Bengals. Cincinnati Bengals é um dos times que eu mais tive dificuldade para achar uma pergunta. Para o Cincinnati Bengals, a pergunta é um agora ou nunca? Por que essa pergunta? Porque logo esse time vai começar a ter massivas renovações contratuais. Você tem o Joe Burrow para renovar, tá? Você tem o Ja'Marr Chase em breve para renovar e você tem o T. Higgins, tá? Só aí são 3 jogadores impactantes, tá? Que vão ter belos contratos na liga. Então, assim, esse time tem que aproveitar enquanto ele tem recursos para vencer um Super Bowl. Esse time chegou perto nas 2 últimas temporadas, chegou a um Super Bowl
chegou a uma final de conferência, é um agora ou nunca? Ou não? Né? Esse time tem uma base ainda muito forte, vai provar isso, que tem outros jogadores muito impactantes e que mesmo se perder algumas peças aqui e ali para renovar com esses caras, é um time que ainda vai ser muito forte. Então, é um agora ou nunca ou não? Né? A gente vai ver se essas outras peças que vão estar em contrato de calouro vão impactar. Por exemplo, o Trey Hendrickson, ano que vem vai ser agente livre. O Joseph Ossai vai conseguir fazer essa substituição? Ou teria que pagar o Trey Hendrickson? E por aí vai, em outras posições. O Ken Taylor-Brief vai se tornar um grande cornerback, como ele deu amostras na temporada passada, principalmente na parte final, sabe? São essas. O Daxton Hill vai suprir a ausência do Jesse Bates? São essas as perguntas para ver se isso é um agora ou nunca para esse time. Cleveland Browns, quase que eu pulo aqui, hein? Cleveland Browns, Deshaun Watson está de volta. Eu sei que o Deshaun Watson é uma figura controversa, né? E teve aí pelo extracampo, mas a gente tem que separar a partir do momento que ele estiver dentro do campo, né? Dentro do campo, ele antes de ter a suspensão, antes dele fazer a greve lá em Houston e tudo mais, ele era um ótimo quarterback. Mas o que a gente viu nos jogos pós-suspensão foi um quarterback bem abaixo do que se esperava. Só que vale lembrar, o Cleveland Browns investiu, hipotecou a franquia, deu um contrato totalmente garantido para o Watson e dessa forma precisa que ele impacte logo, tá? Então, assim, a grande pergunta é, Deshaun Watson vai voltar a ser o grande quarterback que era? Se ele não voltar a ser, o prejuízo para o Cleveland Browns é enorme. E ele precisa voltar a ser para esse time ter chance de brigar na AFC. Visto que com o Baker Mayfield, esse time não conseguiu brigar de verdade e fez esse movimento. Denver Broncos, Russell Wilson, teve apenas um ano atípico, fora da curva, tenebroso? Ou está realmente numa decadência? É a situação muito parecida com a do Cleveland Browns. O time gastou muito pelo Russell Wilson, agora trouxe o Sean Payton para tentar resolver os problemas do ano passado. Agora, se o Russell Wilson não for bem, Denver vai ficar com um prejuízo enorme, tá? E o ano do Russell Wilson não é que foi um ano ruim, foi um ano horroroso, tá? Tenebroso. Ele teve o contrato renovado antes de entrar em campo, Denver acreditou, então ele precisa impactar. E essa é a grande pergunta. Russell Wilson vai voltar a ser um quarterback de alto nível ou não? Essa não tem pergunta maior lá em Denver que essa em 2023. Houston Texans, DeMeco Ryans é o cara para comandar esse projeto? Depois de 2 anos, os Texans resolveram realmente agora ter um projeto, né, de reconstrução, draftaram o CJ Stroud, draftaram o Will Anderson, agora parece que estão dispostos a montar um time para competir. E o DeMeco Ryans, que jogou na franquia, foi um ídolo da franquia, que estava coordenando a defesa do San Francisco 49ers, foi escolhido para ser o head coach. É o cara certo? Essa é a pergunta. Por quê? Por mais que você seja um bom coordenador, isso não quer dizer que você vai ser um bom head coach na NFL. A gente tem inúmeros exemplos disso, como o Vic Fangio e o Wade Phillips, são alguns dos exemplos. Então, preciso entender isso. DeMeco Ryans é o cara, ele que vai comandar essa renovação, que vai tornar o Houston Texans novamente competitivo? Vamos descobrir em 2023. Indianapolis Colts, o time terá paciência com o Anthony Richardson? Anthony Richardson, um quarterback com talento, né? Não há dúvida do nível de talento do Anthony Richardson, mas extremamente cru, com apenas um ano, mostrou uma curva de evolução muito boa na segunda metade da temporada lá na Flórida, na Universidade da Flórida, mas é um quarterback que vai cometer os seus erros mentais, e aí esse time vai ter paciência. O histórico em Indianápolis é muito bom de paciência, né? O time teve lá o Peyton Manning sofrendo no começo da carreira, o Andrew Luck, e soube trabalhar e ter paciência com os dois. Agora a questão é, vai ter paciência para trabalhar com o Anthony Richardson
o Chris Ballard está pressionado, é um cara que precisa vencer logo e tudo mais. Então essa é a grande resposta. Vai esperar o Richardson se desenvolver ou em algum momento pode ser que role uma tostada, alguma coisa do tipo. Jacksonville Jaguars. O Jacksonville Jaguars, a pergunta é: Trevor Lawrence está pronto para o grande salto? Está pronto para se tornar um cara que leva a franquia a lugares maiores? O time chegou a uma semifinal de conferência ano passado, né? Deu um trabalho lá para o Kansas City Chiefs, virou aquele jogo mágico contra os Chargers no Wild Card, mas vale lembrar que o Mahomes machucou, jogou aquele jogo bem machucado, né? E teve até partes da partida fora do jogo lá contra os Jaguars. Então, Trevor Lawrence está pronto para o salto? Está pronto para ser o quarterback que vai levar o Jacksonville Jaguars? Vai ser consistente durante todo o ano? Tornar esse time um real contender? Essa é a pergunta lá em Jacksonville. Kansas City Chiefs, Mahomes será novamente mágica com recebedores medianos? Que o Mahomes vai produzir? Não tenho dúvida. Que o Mahomes vai elevar o nível dos seus recebedores? Não tenho dúvida. Mas nos playoffs isso pode ter algum impacto? Pode custar em algum momento? Né? O time perdeu lá o Juju Smith-Schuster. Vai ter algum impacto jogar novamente, ter só wide receivers medianos e só o Travis Kelce como um jogador fora da curva para o Patrick Mahomes? Ou não? A mágica seguirá acontecendo em nível de disputar título. Las Vegas Raiders, a pergunta que não quer calar: Jimmy Garoppolo ficará saudável? Porque esse time precisa de um quarterback. Sem Jimmy Garoppolo saudável, e ele vem lidando com lesões nos últimos anos, e vem de uma lesão no pé que ainda não está bem curada e tudo mais. Se o Garoppolo não estiver em campo, complica demais. Já acho que os Raiders têm um caminho complicado com o Garoppolo. Sem o Garoppolo, fica muito mais difícil. Então, Jimmy Garoppolo estará saudável durante o ano todo? Essa é a pergunta para o Las Vegas Raiders. Los Angeles Chargers. Kellen Moore é o cara para Justin Herbert? Kellen Moore veio lá de Dallas, onde era o coordenador ofensivo, substitui o muito criticado Joe Lombardi, né? Vai elevar o Justin Herbert, vai fazer com que o Justin Herbert tenha um ataque mais fluido, um ataque com uma verticalidade maior, que use melhor o braço do Justin Herbert, ou a gente vai entender que alguns problemas são do Herbert e não do Joe Lombardi, não necessariamente do Joe Lombardi. Essa é a pergunta para o Los Angeles Chargers de 2023. Miami Dolphins, Tua consegue sobreviver? E aqui realmente isso a pergunta, porque o Tua, a carreira dele está em risco por uma concussão, né? O Tua vem sofrendo com concussões e a gente sabe como o dano cerebral é problemático e não tem conseguido ficar saudável o Tagovailoa, né? Agora, quando ele esteve realmente saudável, esse time foi bem perigoso na temporada passada. Esse time teve uma primeira metade, em especial, de alto nível. O Tua conectou muito bem com o Jaylen Waddle, com o Tyreek Hill. Então Tua consegue jogar, sobreviver uma temporada toda e fazer esse time um real contender. O time melhorou a defesa, trouxe o Vic Fangio, né? Então essa é a expectativa lá na Flórida para o Miami Dolphins. New England Patriots. Bill O'Brien é o cara para salvar o Mac Jones. O Mac Jones teve uma regressão muito grande do seu primeiro para o segundo ano. E muito se passou pelo ataque do Matt Patricia, né? O Matt Patricia, o coordenador ofensivo, que nunca tinha trabalhado, que era um coordenador defensivo que virou ofensivo e montou um ataque completamente disfuncional. Agora o Bill O'Brien volta, né? Ele que já trabalhou com o Bill Belichick, já foi também head coach do Houston Texans, e ele está pronto para salvar o Mac Jones, ou o 2022 mostrou um Mac Jones muito mais próximo da realidade do que ele é, do que o de 2021? Essa é a dúvida também. New York Jets. Qual Aaron Rodgers aparecerá? O Aaron Rodgers MVP de 2020 e 2021 ou o Aaron Rodgers que teve uma temporada abaixo do seu padrão, uma temporada mediana em 2022? Se o Aaron Rodgers voltar a ser o Aaron Rodgers de 2 anos atrás, e eu acho que a gente não pode descartar isso por uma temporada mediana, esse time pode se tornar um real competidor pela AFC. Mas precisa desse Rodgers para ser um real competidor, tá? Não pagou pelo Rodgers mediano, pagou pelo aquele Rodgers de 2020 e 2021 que buscou o MVP.
Então vamos ver qual aparece. Steelers. Kenny Pickett seguirá na curva para cima? Ela existe, essa curva para cima do Kenny Pickett? Kenny Pickett teve uma boa reta final de temporada, né? Evoluiu cuidando bem da bola, mas conseguirá se tornar um quarterback com mais volume, um quarterback que consegue entregar mais touchdowns, não só na parte final dos jogos, consegue ser mais consistente. O ataque do Matt Canada vai ajudar, porque é um coordenador um tanto quanto limitado e tudo mais. Então, conseguirá Kenny Pickett ter uma curva para cima que justificará a sua escolha na primeira rodada? Essa é a pergunta para o Pittsburgh Steelers. E por fim, o Tennessee Titans. Ainda existe algum suco na fórmula? Essa fórmula jogo corrido pesado com Derrick Henry, play action com Ryan Tannehill, pelo menos por uma parte da temporada, e uma defesa forte? Ou esse time já esgotou todo o suco e é um time que vai entender na primeira metade da temporada que a realidade é outra e começar um rebuild? Então essa é a dúvida lá em Tennessee, no time comandado pelo Mike Vrabel. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Valeu, um abraço e tchau!